Eu dou as boas-vindas, o nosso bom dia ao ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que mais uma vez conversa com o ouvinte da Rádio Bandeirantes por todo o Brasil. Ministro, muito obrigada por conversar conosco. Um bom dia para o senhor. Thaís, bom dia, Cláudio Humberto, bom dia, Sônia, que acabamos de ouvir de Paris. Uma satisfação enorme falar a Bandeirantes. A satisfação é nossa, ministro, como sempre. E parece, ministro, que, olha, entrevista com o senhor chega, vai, o tempo vai passando e a pauta não muda, não é, ministro? Essa tensão entre executivo e judiciário, entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. No dia de hoje, 3 de agosto, qual que é a leitura que o senhor faz desse quadro e de mais esse momento de tensão envolvendo os poderes no Brasil? Thaís, o disco está arranhado e, evidentemente, o ditame constitucional não está sendo observado. Os poderes, eles são independentes e harmônicos, e essa harmonia não existe. Ontem mesmo tive a oportunidade de falar lideranças aqui no estádio Mané Garrincha, o Estádio Nacional, e abordei esse tema, como também abordou vários temas o ministro Nelson Jobim. O momento é de temperança, o momento deve ser de entendimento e observando-se que os homens aceitam muito mais gestos do que palavras. Não há campo para esse antagonismo bilateral que nós estamos constatando. Isso é péssimo em termos de instituições pátrias. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. A sua palavra é sempre muito esperada, aguardada pelos brasileiros, porque assim, esse atributo que o senhor tanto recomenda aos seus colegas no Supremo Tribunal Federal, o senhor exercitou o tempo todo, que é o atributo da temperança, que é tão necessária, né? E a gente observa, ministro, que virou quase briga de rua, né? Essa disputa, esse bate-boca completamente desnecessário entre o chefe do Poder Executivo e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Certa vez, em março, agora, o senhor aqui nos deu uma entrevista em que manifestava a sua preocupação com o que aconteceria nas eleições, ou ali nas vésperas das eleições deste ano, com figuras como politicamente tão marcadas em posições antagônicas, né, desse antagonismo aí com o Poder Executivo, com o atual governo, como a figura, por exemplo, de Alexandre de Moraes presidindo as eleições presidenciais agora, as eleições gerais que teremos agora. O senhor mantém essa preocupação, a preocupação com relação ao papel, ao equilíbrio, à temperança, o bom senso tão necessários na presidência do TSE a partir da posse de Alexandre de Moraes? O papel do Tribunal Superior Eleitoral é fundamental. Ele coordena no país, considerados os 27 tribunais regionais, as eleições. E, então, o presidente deve atuar, e deve atuar a tempo e modo. Deve atuar, como eu digo, com luvas de pelicas e pulso de aço. Agora, o que aguardamos do colega, nós atuamos juntos, Alexandre de Moraes, é que ele perceba esse contexto e perceba a necessidade de marchar com muita tranquilidade e que aí se aguarde a palavra dos eleitores, que decidirão quanto aos representantes não só no âmbito do executivo, também no âmbito dos parlamentos, das casas legislativas. Vamos aguardar e vamos confiar no próprio ministro Alexandre de Moraes e confiar também no colegiado. São 7 integrantes que eles atuem de forma harmônica, evitando essas discussões, evitando esses antagonismos que não somam na busca de dias melhores para o Brasil. Ministro, Sônia aqui. É um grande prazer tê-lo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O senhor sempre esclarecendo esses assuntos aí que o ouvinte, nós precisamos sempre estar reciclando, né, de tempos em tempos.
E nós temos visto aí, né, como o Cláudio citou, a briga aí do presidente Bolsonaro com membros do STF e do TSE. A pergunta que eu faço para o senhor é: os ministros erram quando eles aceitam essas provocações do presidente e saem para o embate? Olha, eles não percebem que o presidente ele vive nadando abraçadas em crises. E aí, quanto mais discussão houver, melhor para o próprio presidente. É o estilo do presidente. E lembro-me bem que em 2017 eu fechei um seminário na Universidade de Coimbra e precisei abordar o tema da escolha de populistas da direita para os cargos mais importantes no país. Referi-me a Trump, referi-me à Polônia, à Hungria e disse com todas as letras: temo pelo Brasil eleger presidente da República o deputado federal Jair Bolsonaro, que fez a vida dele parlamentar batendo em minorias. E foi premonição? Não, simplesmente tive uma visão prognóstica, considerado o passado do parlamentar até então, em 2017, Jair Bolsonaro. Agora foi eleito pelos brasileiros, tem um mandato, esse mandato deve ser cumprido, se deve observar as regras do jogo. E aí aguardar a vontade daqueles que elegem o dirigente maior do país. Ministro Marco Aurélio Mello, no cerne da divergência entre o presidente da República e o TSE está a questão da segurança, da urna eletrônica, do modelo adotado pelo Brasil para realizar as suas eleições. O senhor teve uma passagem de muito tempo no TSE, presidiu o tribunal por 3 vezes, de 96 a 97, de 2006 a 2008 e de 2013 a 2014. Ou seja, é alguém que conhece o modelo, o sistema e atuou também nessa transformação da forma pela qual o brasileiro se expressa na urna, do papel para a urna eletrônica. O que o senhor pode falar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito da sua visão sobre segurança, confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, e há alguma coisa que possa ser melhorada nela, ministro? Thaís, eu atuei e era estudante de direito com um primo que era juiz eleitoral no Rio de Janeiro. E na época em que tínhamos a cédula eleitoral. Então havia impugnações de toda ordem, havia a problemática da cantada da cédula para anotação no mapa e com as distorções próprias em relação às coisas que o homem bota a mão. A urna eletrônica foi idealizada por um antecessor no Tribunal Superior Eleitoral, faço justiça ao ministro Carlos Veloso, e em 1996 presidi as primeiras eleições informatizadas. E de lá para cá não houve uma impugnação. Por que não houve uma impugnação? Porque o sistema, a impugnação séria, a impugnação procedente, porque o sistema é muito seguro. O eleitor digita o voto é tomado na forma criptografada em um disco fixo e em um disco móvel. As urnas não estão interligadas. E aí, ao término das eleições, esses discos eles são recolhidos e se tem a computação dos votos, que parece que agora, nas próximas eleições, não será mais feita como se vinha fazendo, com a participação dos tribunais regionais eleitorais, mas no Tribunal Superior Eleitoral. E é um sistema que preserva, como convém, acima de tudo, a vontade do eleitor. O presidente, a meu ver, comete um ato falho, e aí esquece, inclusive, que foi eleito mediante esse sistema, como também os filhos parlamentares.
Ministro, bom, eu queria que o senhor falasse depois, rapidamente, sobre essa coisa, esse ativismo do presidente contra, ou chamando atenção, ou levantando suspeitas sobre a confiabilidade do processo eleitoral. Ele, quando ele faz isso, ele está no exercício de um direito constitucional, até de cidadão, de manifestar opinião, se manifestar de alguma maneira sobre esse processo, ou ele de fato comete crime, como se tenta atribuir, como se tenta classificar, né, esse tipo de pregação do presidente. Quando ele faz isso, ele está cometendo crimes reiteradamente ou está exercendo o direito à livre expressão? Vem-nos da Constituição Federal a liberdade de expressão. E é concebível cessear-se a veiculação de ideias, cessear-se a revelação do pensamento. Mas o presidente da República, no contexto, ele ocupa um cargo muito importante. E a voz dele é ouvida pelos brasileiros em geral. E nós aprendemos em nossas casas, com a educação transmitida pelos nossos pais, que o exemplo vem de cima. Não é bom para o país quando se tenta desacreditar um sistema que consagra o regime democrático, que é um sistema inserido na própria República Brasileira e que deu muito certo nesses anos todos. Como disse a Thaís, eu passei pelo Tribunal Superior Eleitoral 4 vezes, e em 3 vezes eu fui presidente, isso ante as renúncias de colegas do Supremo. Eu nunca recusei trabalho e não me assustava servir a 2 senhores, o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral, ao mesmo tempo. E posso testemunhar com pureza d'alma que o sistema merece a confiança dos eleitores, merece a confiança dos brasileiros. Justamente, ministro, é importante o senhor falar isso aqui, né, e aproveitando até os seus conhecimentos, né, de tanta experiência. O sistema de votação eletrônico, ele é utilizado em diversos países, mas ainda não nas eleições que a gente pode chamar de principais, né, para presidente, as majoritárias. Na opinião do senhor, quais os motivos que levam as grandes economias, por exemplo, a não terem já adotado o sistema de votação eletrônico? Eu considero um dos mais avançados do mundo, até porque eu fiz muitas reportagens a esse respeito, pesquisei muito sobre isso, inclusive conversava muito com o senhor quando eu estava em Brasília, e eu gostaria de saber do senhor por que essas grandes economias ainda não adotaram esse sistema. Sônia, é um problema interno, um interesse político interno, né? E cada país opta por este ou aquele sistema. Como você disse, é um sistema que, a meu ver, que está fora de qualquer dúvida quanto à fidelidade aos votos colhidos. E poderia, sim, muito bem ser adotado por outros países. Não é, mas nem por isso nós podemos simplesmente colocá-lo em segundo plano. E aí voltar, por exemplo, à cédula impressa que viabilizava N impugnações e também N desvirtuamentos. O que nós temos hoje, repito, preserva o que deve ser preservado, ou seja, a vontade do eleitor. Que se aguarde as eleições gerais e aí tenhamos a escolha dos eleitores quanto ao dirigente maior do país, ao dirigente maior dos estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal, e a escolha também de 1/3 dos senadores e dos deputados federais e dos componentes das assembleias legislativas. Ministro Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ministro, na notícia de ontem, notícia do dia, que envolve esse cenário, o ofício que foi enviado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ao TSE, classificado como urgentíssimo, pedindo acesso aos códigos-fontes do sistema de votação eletrônica. O TSE respondeu que esse acesso estava liberado desde outubro e que ainda não havia sido solicitado pelo Ministério da Defesa. Tenho 2 perguntas. A primeira é bem ali, digamos, pontual. O código-fonte, o senhor que conhece o sistema eleitoral brasileiro,
Qual que é o papel dele no registro da vontade do eleitor brasileiro? Ele serve para quê? Por que ele está sendo solicitado pelo Ministério da Defesa? E a segunda, mais de fundo, essa participação maior das Forças Armadas no processo eleitoral, o senhor vê de que forma? Elas podem acrescentar ao processo ou podem tumultuar? A origem de tudo, e nada surge sem uma causa. Foi, a meu ver, um ato que não deveria ter ocorrido da parte do Tribunal Superior Eleitoral. Convocou-se militares para integrarem comissões no Tribunal Superior Eleitoral. E, posteriormente, evidentemente, esse segmento do brasileiro ele veio a pretender o acolhimento de sugestões. O que eu digo é que eleições dizem respeito ao âmbito civil, não diz respeito ao âmbito militar, a não ser quanto ao transporte de urnas em locais de difícil acesso. Lembro-me bem que uma vez eu estava como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro me pediu que eu requisitasse forças militares para garantirem em si as eleições. Eu então peguei o telefone, ele queria forças do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, talvez para colocar o porta-aviões na Lagoa Rodrigues de Freitas. Eu então peguei o telefone e liguei para o governador, o saudoso governador Marcelo Alencar, e perguntei a ele: governador, o senhor tem condições de garantir as eleições? Ele disse: tenho, com a polícia repressiva, que é a polícia militar, com a polícia investigativa, que é a polícia civil, com o corpo de bombeiros. Eu então indeferi essa requisição abrangente de forças militares para o Rio de Janeiro e não tivemos tumultos maiores. E digo mais, nas eleições, no dia das eleições, me desloquei de Brasília e fui levado a uma zona eleitoral numa comunidade para presenciar em si o certame. E aí estávamos andando, inclusive, num campo de futebol onde pousou o helicóptero, um campo de barro, e veio um juiz correndo para dizer à comitiva, ao presidente do Tribunal de Justiça e a mim mesmo, que estavam quebrando urnas em certo setor. Eu então indaguei a esse juiz: quem é o juiz responsável pela zona eleitoral? Ele disse: sou eu. E eu perguntei: o que o senhor está fazendo aqui? Logicamente, nós não podemos ter a participação militar além desse transporte de urnas a que me referi. As eleições se circunscrevem à atuação civil e o militar não deve ter participação. Ministro, há uma ameaça aí pairando, né, de um fato novo que pode, enfim, que teria, se for adotado, uma decisão do TSE que teria consequências imprevisíveis, né? Já se começa a falar numa tendência do tribunal de negar registro à candidatura de reeleição de Jair Bolsonaro. Por várias razões, pode-se alegar qualquer coisa, inclusive o fato de que, se o cara não confia no processo eleitoral, na lisura do processo eleitoral, não merece participar dele. E então, enfim, por alguma razão, não sei se essa, mas por alguma razão o TSE estaria tendente a negar registro à candidatura de Jair Bolsonaro. Eu conversei com um ex-ministro do TSE, ele foi ministro até muito pouco tempo, advogado eleitoralista, e ele me disse que ouviu de um antigo funcionário da presidência do TSE, funcionário muito respeitado pelos colegas, até pela isenção com que executa o seu trabalho. Esse funcionário muito preocupado porque ouviu, inclusive, do próprio ministro Alexandre de Moraes, sem que ele pedisse reserva para isso, que havia mesmo digamos assim, que havia conversas nessa direção, no sentido de o TSE recusar ou negar registro à candidatura de Jair Bolsonaro e, portanto, inviabilizando a participação dele no processo eleitoral. Eu queria saber do senhor o seguinte: há elementos
para isso? Haveria elementos para isso? Ou não precisa haver? Simplesmente é uma decisão lá dos magistrados, eles podem tomar decisão sem dar maiores explicações. E o que é que o senhor acha disso? O senhor acha possível mesmo que o TSE, que o clima chegou a esse ponto, a ponto de o TSE eventualmente negar registro à candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição? Cláudio Humberto, realista como eu sou, eu pensei nessa situação jurídica há uns meses atrás. Não cheguei a veicular para não ser alarmista, mas seria a pior coisa que poderia ocorrer ao país. Seria praticamente incendiar o Brasil. Eu não vejo motivo para caminhar-se no sentido do indeferimento do pleito de registro do atual presidente da República, registro da candidatura à reeleição. E, em direito, o meio justifica o fim, não o fim ao meio. E os juízes devem atuar com absoluta equidistância, apreciando os fatos. Quais são os fatos que levariam a esse indeferimento de registro? Algum fato formal? Algum fato de conteúdo maior? A meu ver, de início, não. Eu não tenho conhecimento de algo que possa conduzir a esse ato, que seria, para mim, um ato desastroso. Ministro, só mais uma pergunta aqui da minha parte. O senhor acha que nós podemos ter nas eleições 2022 um episódio do tipo invasão do Capitólio nos Estados Unidos, ou o bom senso vai prevalecer? Eu li certa vez um livro, A Marcha da Insensatez, de uma autora, creio que francesa, Bárbara Tuchman, se não me falha a memória. E os fatos tendem a se repetir. Que não se repita o fato que ocorreu na maior democracia, né, que nós temos no mundo, que foi o fato alusivo à invasão do Capitólio. E creio que não chegaremos a esse ponto, espero que não cheguemos a esse ponto. Como somos surpreendidos a cada passo com atitudes diversas, e há realmente segmentos em conflito, segmento que apoia o atual presidente, segmento que apoia o ex-presidente Lula, que, a meu ver, foi ressuscitado politicamente pelo Supremo, que se declarou nulos os processos crime, né? Embora haja esse antagonismo, não chegaremos a esse ponto. Que atue as polícias, principalmente a polícia repressiva, a polícia militar, e que dê segurança aos eleitores em geral. Ministro, tenho só que fazer, falei que era a última pergunta, mas agora é mesmo, porque assim, a nação rubro-negra está aqui me mandando um monte de mensagem, já que o senhor está no ar, e está perguntando se o senhor está contente com a vitória do Flamengo e se o senhor acha que o gol foi irregular ou não, invadindo aqui um pouco a coluna do Ricardo Capriotti, mas é muita gente mandando mensagem sabendo que o senhor é Flamengo roxo. Olha, e aí eu vejo que que a balança da vida tem dois pratos, porque deve estar muito triste o ministro Alexandre de Moraes. Foi uma vitória realmente assim estupenda do Flamengo. Tivemos chance de fazer, inclusive, o terceiro gol. Não fizemos. O primeiro gol, como vários árbitros em atuação ou não disseram, a bola bateu no braço do João Gomes. E aí sobrou para o Arrascaeta, que, a meu ver, é o cérebro do time do Flamengo, fazer aquele belíssimo gol. E depois o Gabigol fez o segundo também de uma beleza extraordinária. Agora, a vida é isso. E todos nós, né, devemos torcer por um time. Eu só digo que jamais troquei a camisa. Nasci flamenguista e continuo flamenguista, muito embora seja casado com uma tricolor e tenha um genro vascaíno. E aí as três netas, evidentemente, quando eu pergunto qual é o time da preferência delas, elas dizem que são vascaínas.
não é muito assim agradável sob o meu olhar, sob o meu sentimento futebolístico. Olha, ministro, eu Ah, quero ministro, dizer que o senhor não da devia- minha parte eu era contra colocar esse assunto na nossa entrevista. Hoje eu tô com a cabeça pesada e eu quero esquecer o futebol até terça que vem. Mas já que o senhor deu uma belíssima entrevista pra gente, vou colocar um presente agora pro senhor aqui na narração do Ulisses Costa. O jogo, o time do Flamengo, entrada na grande área, bola batida, Rascaeta! Do Flamengo! Pronto, agora já foi suficiente, né, ministro? Terça-feira que vem a gente conversa. É verdade, Thaís. Ministro, Tem a terça. Você quase chegando às lágrimas com a repetição desse gol e como ele foi cantado, né? Uma beleza, algo extraordinário para um flamenguista. Ministro, assim, só cresce a nossa admiração pelo senhor, o senhor é um democrata, viu? Permitir que as pessoas torçam na sua família por outros times é uma demonstração de tolerância democrática que aqui na minha casa não existe. Aqui ou se torce Ai, pelo Cláudia, Botafogo. aqui em casa precisa dividir. Aqui ou se Na torce da pelo Thaís Botafogo. também. Cláudio Humberto, aqui em casa vinga o matriarcado, mas de qualquer forma, os 4 filhos são torcedores do Flamengo. Ministro Bom. Marco Aurélio Mello, ministro, muito obrigada, hein, pela conversa. Sempre muito. Obrigado a Bandeirantes, obrigado a Thaís, Cláudio Humberto e a Sônia, que nos falou de Paris. Não sei se eu tenho tanta inveja de você estar fora do país. Gostaria que você voltasse para o âmbito nacional, mas você presta grandes serviços a partir da França. Obrigada, ministro. Obrigada, mas estou sempre aí. Eu estou sempre com um pé aqui e o outro aí.